a importância desse encontro corpo e mente. Eu gosto de falar corpo, coração e mente, né? Eu gosto de citar como 3 instâncias, embora seja importante dizer, é um corpo. Isso aqui é uma coisa só. Corpo, coração e mente é uma coisa só. E se manifesta, né? Se coloca, se apresenta de maneiras diferentes. E então, a gente, para compreender esse processo, faz essa divisão de mente, coração e corpo, porque são linguagens diferentes, que se manifestam de maneiras diferentes em relação a uma unidade. E a unidade é o corpo. Então, primeira coisa que é importante deixar destacado aqui. E por que que é importante também a gente falar dessas 3 linguagens, né? Corpo, coração e mente? Se a gente olha para o nosso cérebro, né, que coordenam muitos dos nossos processos, que se relaciona com todos os nossos processos, em outras palavras, esse cérebro, ele é um cérebro trino, né? A gente sempre vai falar dessa trindade em nós, desse funcionamento trino, de um cérebro que vem aqui da nossa base, que é o nosso cérebro mais instintivo, que é o nosso cérebro mais antigo em relação ao desenvolvimento da espécie, que é o cérebro reptiliano. Ele recebe esse nome porque é um cérebro, digamos, compartilhado, desde os répteis tem essa estrutura instintiva e vai aparecendo aí nas espécies, e logo acima, né, como um arcabouço arqueológico em cima desse cérebro reptiliano, a gente tem o cérebro límbico, e aí existe uma interseção entre eles, né, bem ali no ponto da zona calosa do cérebro, que promove essa conexão entre o instinto e a emoção. Então, o cérebro límbico, que é um cérebro emocional, né, interconectado com esse cérebro instintivo, e esse desenvolvimento aqui superior do cérebro, que é o nosso cérebro, o córtex e o neocórtex, que se refere a todo esse funcionamento do pensar, do analisar, do interpretar, né? E também interconectado com as funções límbicas. Então, um comunicando ao outro, um informando ao outro, né? Um sendo afetado pelo outro e com linguagens diferentes. Então, esse cérebro mais aqui instintivo, reptiliano, ele se comunica conosco através do que a gente sente, das nossas sensações, né? Frio, calor, arrepio, contração, relaxamento, pulso, enfim, tudo o que é sentido visceralmente é comunicado por essa via desse lugar em nós. E esse lugar em nós se refere a todas as nossas capacidades de preservação da vida. Então, as nossas respostas de luta, fuga, de congelamento, de dissociação, são orquestradas por essa área. E aí é que a gente começa a perceber o quanto essa resposta de sobrevivência instintiva vai aparecer nas instâncias da nossa personalidade e sendo afetada pelas nossas decisões racionais, quando essas decisões racionais começam a querer interferir ou a julgar ou a condenar determinados comportamentos que vêm da zona instintiva, a gente vai chegar nisso. Mas voltando, então a gente tem ele, que tem essa linguagem, e aí o cérebro límbico, né, logo acima, que é a nossa linguagem emocional, que a gente consegue traduzir, conversar, compreender essa instância, esse funcionamento emocional através das emoções, através do que a gente sente emocionalmente. E ele tem esse nome de límbico, né, porque ele vive no limbo, ele está entre, né, o instinto e a razão, ele está ali naquele entre. Porque a emoção determina um monte de coisa na nossa vida e a gente vai aí poder abrir uma instância de pensamentos e aulas falando do decidir emocional, principalmente a área de marketing ultimamente vem pesquisando muito e falando muito, né? A decisão vem da emoção e não da razão, ou seja, é uma instância importante de ser compreendida, de ser conversada, da gente aprender a conversar com esse lugar em nós. E a instância
racional, que aí a gente tem muito mais fluência, a gente tem muito mais habilidade, porque é a instância que a gente aprendeu a colocar mais atenção. E os nossos clientes também, né? Então, a gente, como profissional dessa área, que está a cargo do decodificar, do traduzir, do compreender, eu sempre falo que a gente precisa aprender um idioma que essas instâncias falam para estabelecer uma boa comunicação, corpo, coração e mente. É isso que leva a gente para um próximo passo, para um próximo nível de eficiência desse trabalho, né, do cuidado da subjetividade humana, vem dessa conversa, vem dessa integração. E essa integração, primeiro, em nós, a gente precisa aprender essa integração em nós, porque essa integração em nós nos possibilita a abertura da percepção para podermos apoiarmos os nossos clientes a desenvolver essa habilidade de integração a si mesmo. Numa metáfora eficiente, seria dizer, um professor de idiomas que não fala o idioma que ele ensina, vai ser muito difícil ele saber se o aluno dele está conseguindo chegar na pronúncia, no significado exato, porque ele não sabe falar. Então, nós precisamos aprender a ser terapeuta de si, aprender essa integração, porque isso também vai abrir o campo de eficiência do trabalho com o nosso cliente. E aí, voltando, porque eu estava falando do maestro do instinto, né, que é a nossa área mais reptiliana, que coordena as nossas respostas de sobrevivência ativa, luta e fuga, respostas de sobrevivência passiva, dissociação e congelamento. Uma vez que ele faz esse funcionamento, mas eu posso ter crenças que é feio ter medo, que se eu tenho medo eu sou um covarde, que se eu tenho medo, se eu sinto medo, eu sou inadequado, ou que eu tenho que enfrentar os meus medos e vencê-los, isso começa a dar um boot de funcionamento, porque não está nessa instância decidir ter ou não ter medo. E aí que começam os grandes conflitos internos, as guerras internas. E esse conflito e essa guerra é a maior causa de sofrimento e dor. Eu acho que traduz o sofrimento e a dor do que a gente vê nos nossos consultórios, nos nossos atendimentos e muitas vezes em nós mesmos. Eu me dedico já há alguns anos no estudo do manejo de trauma e foi através das abordagens que promovem essa conversa entre essas instâncias que eu comecei a encontrar esses caminhos resolutivos de saída, né, em mim e então na minha prática terapêutica. Em especial, como eu venho falando, né, a focalização é um método que realmente produz essa conversa, né, da instância física comunicando a instância cognitiva.